Seja o nome do Senhor. 2 Pedro capítulo 2, no versículo de número 9, está escrito assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem julgados. Maravilhoso Deus, Altíssimo e soberano Pai que está no céu, estamos diante desta palavra, Senhor, para nós meditarmos nela, para que nós venhamos a aprender, meu Deus, a sermos vitoriosos através da Tua palavra, pois é ela que nos fortalece, é ela que nos dá ânimo, Senhor, nos ajuda a entender e a compreender esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados, nós falamos no estudo anterior sobre o perigo daquilo que nos atrai, e nós abordamos diversos pontos, entre os quais nós analisamos que existe uma ação por trás da natureza humana que leva o ser humano a cometer os pecados, os delitos que são contra o Criador. Eu falei no vídeo anterior que existem três grandes forças: a força satânica, a força que vem de Deus e a força humana, aquilo que está intrínseco à natureza humana. Então, quando nós somos atraídos pelo perigo, nós vimos que pessoas que foram atraídas pela riqueza acabaram abandonando a fé. Pessoas que destruíram-se a si mesmo, bem Paulo escreveu a Timóteo, para que não venhamos ter o amor pelo dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos nessa procura, nessa cobiça, ou seja, muitos que foram atraídos por esse sentimento de avareza, acabaram se transpassando-se a si mesmo e naufragaram na fé. Então nós vamos hoje, dentro desse tema sobre o perigo que nos atrai, vamos observar que o seu principal agente na tentação é o próprio Satanás. Nós vemos que ele tem uma ação direta, assim como ele foi tentar Jesus no deserto para que ele transformasse as pedras em pães, para que ele se lançasse ali do pináculo do templo, mas ele não logrou êxito com o Senhor Jesus, porque, como nós vimos, Jesus, ele foi um exemplo para nós vencermos. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Nós vimos também que ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Então, quando nós vimos lá no começo da criação que a mulher foi tentada pela serpente, Satanás, ele foi o agente principal daquela tentação. Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então nós falamos que Satanás, ele usou os sentidos de Eva, os 4 sentidos de Eva, ele usou para que ela pudesse cair em tentação. Então ele é o agente. Que é essa serpente de que fala o livro de Gênesis? Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 20, versículo 2, nós vamos observar lá que João diz que a serpente, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás. Então quem foi que instigou Eva a comer do fruto proibido? Foi Satanás. Como falei anteriormente, existe em nós, como diz o apóstolo Tiago, ele fala que cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça, aquilo que está dentro de nós. Então nós somos atraídos por aquilo que está dentro de nós. No próximo ponto, nós vamos abordar, no próximo estudo, sobre os atrativos da tentação. Vamos ver que são vários atrativos da tentação, e o inimigo ele vai trabalhar em cima dessas necessidades nossas para nos atrair
para aquilo que é perigoso. Então observe que essa antiga serpente, que é o próprio Satanás, ele levou a mulher a comer do fruto proibido. Nós vimos que é muito perigoso darmos atenção às vozes estranhas que não são a voz de Deus. É importante nós ficarmos sempre atentos para a voz de Deus, porque essa serpente, que é Satanás, ele tem a intenção de roubar a mensagem que está no nosso coração, de roubar a semente. Na parábola do semeador, ele aparece como aquele que rouba a semente, que é a palavra que cai no coração do homem. Então a intenção dele é levar o homem a se afastar de Deus. Nós vimos outra ação de Satanás na vida de um homem muito conhecido, o homem de Deus, que foi o grande rei Davi, que ele acabou se deixando levar por um sentimento que vinha da parte de Satanás. Então, lá em 1 Crônicas 21, versículo 1, está escrito assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então, essa foi uma das vezes em que Davi, ele não agiu com sabedoria e nem ouviu os conselhos que lhe deram, mas antes ele deixou com que ele fosse impulsionado pelo adversário para cometer aquele pecado que depois trouxe o castigo sobre a nação de Israel, e ele assumiu a culpa perante Deus. Então quem incitou ele a pecar foi o próprio Satanás que incitou ele. Então nós vemos aí que ele tem uma ação muito forte na vida das pessoas. Outro texto que nós temos que fala sobre a ação do inimigo na tentação é que está em Mateus 4, versículo 3, onde está escrito que o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então veja que ele sempre está a oferecer a oportunidade para nós pecarmos. Como eu falei, essas forças espirituais, que são três: a humana, a divina e a diabólica. A diabólica, muitas das vezes, ela acaba prevalecendo na vida da pessoa que está muitas das vezes sem Deus em sua vida. Então, quando ele foi tentar Jesus, ele não logrou êxito porque Jesus estava revestido do poder de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir os dias maus, porque esse dia vem sobre cada um de nós. Então, mais adiante, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 2, a partir do versículo 9, há um texto que ele fala muito claro ali. Ele diz o seguinte: a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não devemos ignorar os seus ardis. É insensatez de uma pessoa ignorar os ardis de Satanás. O que é ardis? São métodos que ele usa para nos atrair, ele sabe como fazer. Ninguém deve subestimar o poder de Satanás e achar que ele é invencível, achar que ele nunca vai cair, que ele nunca vai pecar, porque se tem uma coisa que o inimigo tem, é perseverança. Ele espera o momento certo para atacar e para derrubar. Ele não vai te derrubar no momento porque você está forte, está orando, está jejuando, mas ele vai esperar o momento certo para que ele possa atacar. Quem já viu um leão, inclusive uma das características de Satanás é que ele é o leão, parece como um dragão ali. Então o dragão, ele não tem pressa para derrubar a sua presa, pelo contrário, ele acaba esperando o momento certo, oportuno, para que ele possa agir, para que ele possa atacar. Mesmo que seja grande a sua presa, no momento ele não vai agir logo de uma forma rápida. Ele vai esperar o momento certo para que ele possa agir
para que ele possa derrubar, né, um animal grande, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai esperar o momento certo, ele vai estar aplicado no animal e vai esperar aquele animal ser atingido por aquele veneno, para que ele possa cair, ele possa então devorar aquele animal. Assim Satanás também não devemos ignorar os seus ardis. Ainda em 2 Coríntios 11, versículo 3, está escrito: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, esse é justamente o inimigo que ataca as nossas vidas. Então, essa mensagem certamente ela vai falar no nosso coração, ela vai nos ajudar para que possamos entender aquilo que Deus quer em nossa vida, tá? Então, que Deus nos abençoe no Senhor Jesus, que a paz esteja convosco. Convido vocês amanhã para assistirmos, né? Nós vamos estar comentando mais sobre os atrativos da tentação e comentar mais sobre a ação do maligno na vida do ser humano. Que Deus nos abençoe. Amém.